Aleluia. Deus está multiplicando os trabalhadores, é um motivo de muita alegria ver o Senhor acrescentando os trabalhadores na obra do Senhor. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Quem veio aqui para adorar o nome do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens falando sobre a importância de seguir o Espírito Santo. Estamos aprendendo a seguir o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre os 4 níveis da presença de Deus. Diga assim, a presença de Deus, mas diga com fé, diga, a presença de Deus tem 4 níveis. Quais são os 4 níveis da presença de Deus? Onipresença, presença soberana, presença manifesta e a presença interna. Se nós quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, precisamos conhecer os 4 níveis da sua presença. E hoje nós vamos começar essa mensagem dentro desse tema dos 4 níveis da presença de Deus. Confesso aos irmãos que eu não sei se vai dar tempo para trabalhar todos os níveis hoje. Se não der tempo, a gente termina no próximo domingo. Mas hoje iremos falar. Queria que regulasse o microfone aqui, tá? Abrindo demais o microfone. Amém. Estão me ouvindo bem, gente? Tá abrindo de vez em quando, né? É a caixa. Amém. Hoje vamos falar sobre a onipresença de Deus. Começaremos falando sobre a onipresença de Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é onipresente. Você pode dizer isso? Diga assim, o meu Deus é onipresente. A onipresença é um atributo de Deus que indica que Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não é limitado pelo espaço e nem pelo tempo. Ao mesmo tempo que Deus está aqui agora conosco, nessa igreja, nessa casa, Ele também está com os irmãos que porventura estejam se reunindo na igreja na Nova Zelândia. Ele não é limitado pelo espaço e pelo tempo. Ele está no Brasil, Ele está nos Estados Unidos, Ele está no Japão, Ele está no Iraque, Ele está no Afeganistão. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o nosso Deus é onipresente. Davi, ele entendeu isso e ele declarou em Salmo capítulo 139, do versículo 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá ele estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá ele está também. Irmãos, o nosso Deus, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. A onipresença de Deus revela o desejo de Deus de se relacionar conosco, de estar perto de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que possamos ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, e para isso Ele revelou a nós a sua onipresença. Ele nos deu da sua onipresença. Não importa aonde estejamos, a presença de Deus ali está. Davi entendeu isso de maneira muito clara. Se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, se faço a minha cama no Sheol, ali Ele está também. De onde me ausentarei? Onde ausentarei o meu espírito da tua presença? Davi entendeu isso, de que Deus está em todo lugar e em todo tempo. Irmãos, a onipresença de Deus não é algo que se revela somente a nós cristãos.
A onipresença de Deus está nesta igreja, nesse momento, mas a onipresença de Deus também está nos presídios, também está em lugares de trevas, porque Deus está em todo lugar, em todo tempo, Ele é onipresente. A onipresença de Deus está em todo lugar, está em todo lugar ao mesmo tempo. E alguns textos da palavra de Deus vai enfatizar essa questão da onipresença. Jeremias capítulo 23, versículo 24 está escrito: pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Irmãos, não existe lugar que possamos nos esconder dele. A onipresença de Deus, irmãos, por mais que a gente não sinta que Ele está presente, Ele sempre está presente. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, que queria matá-lo, no deserto, ele faz com uma pedra, faz um travesseiro com uma pedra, e ele sonha. E nesse sonho, ele viu os anjos do Senhor subindo e descendo por uma escada. E quando ele acorda do sonho, ele fala o seguinte: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia. Jacó teve uma revelação da onipresença de Deus. Ele não estava sentindo a presença de Deus ali. Na verdade, ele estava sentindo o calor da perseguição, da luta, da adversidade. Esaú, seu irmão, estava atrás dele para matá-lo. Ele não sentia a presença de Deus, mas Deus estava ali. Porque não importa se a gente sente a presença de Deus, Ele é onipresente e perto Ele sempre está. Jacó disse: Deus estava aqui, eu não sabia. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Quando Caim, ele mata seu irmão Abel, e ele se torna um errante na terra, a palavra do Senhor vai dizer, Gênesis capítulo 4, versículo 16: e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Olha que interessante, Caim se retirou da presença do Senhor. Que presença é essa que a Bíblia está dizendo? Não é a onipresença. Caim não se ausentou, não se afastou, não se retirou da onipresença de Deus, porque da onipresença de Deus ninguém se afasta. Caim se tornou um errante na terra, mas da onipresença de Deus ele nunca se retirou. Irmãos, você pode sair da igreja agora e decidir ir para um lugar de trevas, o Senhor vai estar lá com você, porque Ele é onipresente. Você pode tomar uma decisão muitas vezes: agora eu quero viver em ambientes de pecado. A presença de Deus está lá também. Por mais que você não sinta, por mais que você não reconheça, Deus é onipresente e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe por quê, irmãos? A onipresença de Deus não precisa ser provocada. A onipresença de Deus não precisa ser buscada para que ela se revele. A onipresença de Deus indica que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Não importa onde você vá, não importa onde você esteja, Deus está presente no céu e na terra. A palavra do Senhor diz que Ele fez do céu o seu trono e da terra Ele fez o esquadril dos seus pés. Deus, Ele está presente em todo lugar e em todo tempo. A onipresença de Deus, irmãos, nos traz alguns benefícios. O primeiro benefício que a presença de Deus nos traz é que a onipresença de Deus nos traz é que a onipresença nos encoraja à oração. Diga assim: a onipresença me encoraja à oração. Irmãos, quem crê que Deus é onipresente, isso vai te encorajar a orar, porque você sabe que se você orar, Ele vai te ouvir. A onipresença de Deus indica que Deus ouve tudo, Ele vê tudo.
porque Ele está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. A onipresença de Deus também vai nos encorajar à santidade, porque quando nós cremos na onipresença de Deus, nós somos encorajados a ser mais responsáveis com as nossas decisões, com as nossas escolhas, porque você sabe que Deus, não importa onde você esteja, Ele está ali, Ele está vendo tudo que você faz. A onipresença de Deus nos encoraja à santidade. A pessoa que tem a convicção de que Deus é onipresente, ela é encorajada a viver uma vida de santidade diante do Senhor, porque ela sabe que ela pode estar fazendo algo em oculto aos homens, mas diante de Deus nada está oculto. Ele está conosco em todo o tempo. Na sua casa, a onipresença de Deus está com você. No seu trabalho, a onipresença de Deus está com você. Quando você vai tomar banho, a onipresença de Deus está com você. Quando você vai para a sua faculdade, a onipresença de Deus está com você. Quando você vem para a igreja, não importa onde você está, a onipresença de Deus está ali. E isso nos encoraja a vivermos uma vida de santidade, sermos mais responsáveis com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, porque Deus está observando as nossas escolhas. Provérbios capítulo 15, verso 3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Diga assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, irmãos, não contemplam só os bons, contemplam os maus também, porque Ele é onipresente. Pode parecer assustador dizer isso, mas ouça, Deus está nesse exato momento em alguma rave que está acontecendo no mundo. Deus está na Cracolândia nesse momento. Deus está nas boates nesse momento. Deus está em todo lugar. Deus está perto da sua criação, porque a onipresença de Deus é Ele falando: eu quero me relacionar com a minha criação, eu quero me relacionar com o homem, eu quero me relacionar com vocês. E para que Ele possa se relacionar com todos nós ao mesmo tempo, Ele tem que ser onipresente. Os olhos do Senhor, irmãos, está sobre toda a terra, contemplando não somente os bons, mas contemplando também os maus, aqueles que vivem sem responsabilidade, aqueles que tomam decisões sem consultar o Senhor, sem consultar a palavra de Deus. A onipresença de Deus está no passado, no presente e no futuro. Sabe por quê, irmãos? Deus é o eu sou, Ele é sempre presente. Deus não estava no passado, Ele está no passado nesse momento. Ele está no presente e Ele está no futuro, porque Ele é o eu sou. Ele não está limitado ao tempo. Nós, homens, estamos limitados ao espaço, ao tempo. O nosso Deus não. Na semana passada eu falei de um livramento que o Senhor me deu. Quando eu dirigi o meu carro e uma voz do Senhor falou comigo: muda de faixa. Quando eu mudei de faixa, veio um carro na contramão e passou do lado onde eu estava. Ali o Senhor operou um livramento. Um espírito de morte foi liberado para atingir a minha vida, mas o Senhor operou com poder, com glória e me livrou naquele momento. Sabe por que o Senhor me livrou? Porque a onipresença dEle me viu hoje aqui pregando a palavra para vocês. A onipresença dEle me viu com a minha família, com os meus filhos. A onipresença dEle me viu no futuro, e Ele operou um grande livramento na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está no passado, no presente, e Ele já está no nosso futuro. Quantos podem dizer glória a Deus? Todo livramento que o Senhor nos dá é porque a onipresença dEle já te viu no futuro. A onipresença dEle já te viu na sua família, já te viu avançando. A onipresença dEle já te viu daqui a anos, porque a onipresença dEle não respeita espaço, não respeita o tempo. Deus habita na eternidade.
Quantos podem dizer glória a Deus? A onipresença de Deus não requer de nós santidade, pois é um atributo dele. Você não precisa viver em santidade para que Deus seja onipresente na sua vida. Você não precisa orar, clamar, jejuar para que Deus seja onipresente na sua vida. A onipresença é um atributo dele. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Não é a onipresença de Deus que gera transformação em nossas vidas. Não é a onipresença de Deus que gera milagres em nossa vida. Não é a onipresença de Deus que nos cura. Não é a onipresença de Deus que nos restaura. Não é a onipresença de Deus que nos sara. O que faz tudo isso em nossas vidas é a presença manifesta. Nós não podemos achar que pelo fato de Deus ser onipresente, de que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, que Ele vai abençoar todas as pessoas, que Ele vai curar todas as pessoas, que Ele vai livrar, que Ele vai sarar todas as pessoas. Não! O que faz isso, irmãos, é a presença manifesta de Deus. E o que é a presença manifesta? A presença manifesta é quando o nosso conhecimento teológico se transforma em experiência relacional. É essa presença manifesta de Deus que transforma as nossas vidas. Essa presença, irmãos, ela irá se manifestar na minha vida e na sua vida como consequência do relacionamento que temos com Ele. A onipresença não precisa de relacionamento para ela se manifestar, mas a presença manifesta sim. Para que a presença de Deus se manifeste em nossas vidas, é necessário que a gente tenha comunhão com o Senhor. A presença manifesta de Deus não se relaciona com o pecado. Quanto mais longe do pecado alguém está, mais da presença manifesta ele terá na sua vida. A presença manifesta de Deus é fruto de comunhão, é fruto da nossa obediência. Irmãos, às vezes a gente vem para o culto, e no culto a gente experimenta de uma presença gloriosa, de uma presença tremenda do Senhor, porque existe a presença soberana de Deus. Deus faz quando quer, onde quer, Ele se manifesta na vida de quem Ele quer. Só que a presença soberana de Deus não garante que essa presença irá se repetir em nossas vidas. E é isso que acontece muitas vezes. A gente vem para o culto, experimenta da presença de Deus, a gente vai para casa e a gente acha que essa presença vai se repetir. Ouça o que eu vou te falar: a presença que se repete não é a onipresença, não é a presença soberana de Deus, é a presença manifesta, é a presença que você ama, é a presença que você busca, é a presença que você tem disciplina para ir atrás dela. A presença que se repete na sua vida é aquela presença que você deseja, irmão. É por isso que muitas vezes você experimenta de uma glória no culto, e você chega em casa muitas vezes e você não experimenta essa presença. Sabe por quê? Porque a presença que vai se repetir todos os dias na sua vida é a presença que você ama. E a pergunta que eu te faço é: você ama a presença de Deus? Você ama a presença do teu Deus? Porque a palavra do Senhor vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. A onipresença de Deus revela que Deus quer estar perto de nós, mas a nossa busca, a nossa oração, a nossa comunhão com a palavra, o jejum que fazemos para alcançar a presença de Deus, manifesta o quanto amamos essa presença, o quanto desejamos essa presença. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Deus é onipresente, mas não é a onipresença dEle que gera transformação e milagres em nossas vidas. Tem pessoas que vivem na onipresença de Deus durante toda a sua vida, mas não tem uma relação
experiencial com essa presença, automaticamente não é transformado, nada acontece na vida dela. A presença manifesta de Deus está disponível a nós, apenas quando seguimos os padrões bíblicos. Quais são os padrões bíblicos? Oração, adoração, santidade e busca a sua presença. A palavra de Deus vai dizer em Daniel capítulo 9, versículo 20, Daniel voltou o seu rosto ao Senhor, ele começou a orar ao Senhor, e a palavra de Deus diz que quando Daniel começou a orar, foi dado ordem ao anjo Gabriel para que ele fosse até a presença de Daniel. Vamos ler esse texto? Vamos ler junto? Daniel 9, 20. Esse texto é poderoso. Daniel 9, 20. Diz assim a palavra de Deus: enquanto eu ainda falava, orava e confessava o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto assim eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. E era a hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Irmãos, quando Daniel começou a orar, Deus deu uma ordem do céu para que o anjo Gabriel fosse até a presença dele. E o anjo Gabriel começou a instruí-lo, começou a dar inteligência a ele, começou a dar sabedoria a ele. Sabe que presença é essa aqui? Essa é a presença manifesta. Essa não é a onipresença, é a presença manifesta. Daniel provocou a presença de Deus na vida dele. Irmãos, nós precisamos manifestar a presença de Deus em nossas vidas. Nós não podemos nos contentar somente com a onipresença dele, com a presença soberana, porque ele vai fazer quando ele quer, ele vai fazer onde ele quer, ele é soberano. Mas Deus quer que a gente viva a presença manifesta dele, e para isso a gente precisa amar essa presença, buscar essa presença. A gente precisa orar mais, clamar mais, ler mais a palavra, jejuar mais. Nós precisamos amar essa presença. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, mas hoje que eu vou te falar, tem pessoas que têm mais a presença de Deus em suas vidas do que outras. Tem pessoas que têm mais de Deus do que outras, sabe por quê? Não é porque Deus quer dar mais para um do que para outro, não é porque Deus ama mais um do que o outro, porque essa pessoa ama mais a Deus do que a outra, porque essa pessoa busca mais a Deus do que a outra, deseja mais a Deus do que a outra, e por isso a presença manifesta de Deus é algo real e constante em sua vida. Nós precisamos ser provocadores da glória de Deus, nós precisamos ser provocadores da unção de Deus, nós precisamos provocar a manifestação da presença de Deus em nosso meio, igreja. Os avivamentos que aconteceram ao longo da história não é resultado da onipresença de Deus, nem da presença soberana de Deus, é resultado da presença manifesta dele. Homens oraram, buscaram, jejuaram, clamaram, e ele respondeu, ele se manifestou com glória e com poder. Você pode dizer aleluia. Você quer a presença manifesta de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças? Provoque a glória de Deus na sua vida. Provoque a glória de Deus na sua vida. Essa presença manifesta, irmãos,
precisa ser provocada. Daniel orou e a presença se manifestou. Daniel orou e o anjo foi liberado do céu. Daniel orou e Deus deu ordem para o mundo espiritual a favor de Daniel. Salmo capítulo 22, versículo 3, Salmo 22, melhor dizendo, versículo 3, está escrito: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Diga assim: o meu Deus é santo, e Ele é entronizado entre os louvores. Ouça o que eu vou te dizer nesse momento. A onipresença de Deus se manifesta em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Mas a presença manifesta, ela passa a ser uma realidade na nossa vida quando o nosso estilo de vida agrada ao Senhor. Davi está dizendo que Deus é entronizado entre os louvores. Sabe o que significa? Quando a sua vida é uma vida de adoração, de louvor a Deus, o trono de Deus se desloca para a sua vida. O trono de Deus se desloca para a sua existência, e Ele faz da sua vida o trono dEle, porque Ele é entronizado entre os louvores. Então, se você quer que Deus desloque o trono dEle para a sua vida, para a sua existência, para a sua casa, louve a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, desenvolva um estilo de vida que o agrade, e a sua vida será o trono dEle. Porque a palavra do Senhor diz: Ele é santo e é entronizado entre os louvores. Irmãos, o louvor, a adoração como estilo de vida tem o poder de atrair o trono de Deus para nossas vidas. O trono de Deus se desloca para nossas vidas. E aí, irmão, onde você vai, você está levando o trono de Deus. Você está levando o trono da presença de Deus. Onde você chega, a poder de Deus. Onde você chega, a manifestação da glória de Deus. Onde você chega, a cura, a milagre, a prodígios, a maravilhas. Onde você chega, os demônios têm que bater em retirada, porque a sua vida é trono do Senhor. A sua vida se tornou o trono de Deus. Ele habita entre os louvores. Ele é entronizado entre os louvores. Irmãos, eu tenho buscado a Deus nesse ano de uma forma poderosa e profunda na minha vida, porque mais do que a onipresença de Deus, mais do que a presença soberana, eu quero a presença manifesta dEle na minha vida. Eu quero a presença manifesta dEle na minha casa, na minha família. Aonde quer que eu vá, eu quero a presença manifesta. Eu tenho orado: Senhor, faz de novo em nossos dias, faz de novo em nosso meio, faz de novo na sua igreja, faz de novo, Senhor, faz de novo. Irmãos, nós não podemos obrigar Deus a fazer aquilo que Ele não quer, mas muitas vezes impedimos Ele de fazer o que Ele quer. Ouça o que eu vou te falar: Deus quer se manifestar em nossos meios nesses dias. Ele quer se manifestar na sua vida nesses dias. Agora, a gente não pode crer somente na onipresença de Deus. A gente não pode crer somente na presença soberana dEle. Nós precisamos buscar a presença manifesta dEle. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas capítulo 4, versículo 31. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 4, verso 31. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem, possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir.
sei muito bem que você é o Santo de Deus. Olha que interessante, igreja. Jesus chega na sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, havia ali um homem que estava possesso por demônios. Quando Jesus ele entra na sinagoga, a presença manifesta de Deus em Jesus mexeu com o mundo espiritual. Porque onde Jesus ia, ele carregava a glória de Deus. Onde Jesus ia, ele carregava a unção de Deus. Quando ele entrou na sinagoga, irmãos, o demônio manifestou. E algo me chama a atenção. O que o demônio fala com Jesus? Ele faz a pergunta: você veio para me destruir? Eu sei que tu és o Santo de Israel. O demônio não fala: eu sei que você é o poderoso, eu sei que você é o Messias, eu sei que você é o grandioso. Eu sei, Jesus, que você é o Santo de Israel. Ouça o que eu vou te falar, irmãos. A santidade, ela move o mundo espiritual. Os demônios olharam para Jesus e reconheceram que Jesus era santo. E a santidade de Jesus moveu o mundo espiritual, e os demônios ficaram aterrorizados com a presença de Jesus no ambiente. Essa é a presença manifesta. Irmãos, a nossa santidade manifesta a presença de Deus. A nossa santidade, a nossa integridade diante do Senhor ativa o mundo espiritual. O mundo espiritual entra em movimento quando um homem e uma mulher vivem em santidade. Nada tem mais poder do que uma vida de santidade diante do altar do Senhor. A sua santidade quebra cadeias, a sua santidade quebra grilhões, a sua santidade rompe com o mundo espiritual. Nada pode te parar, porque o mundo espiritual olha para você e reconhece alguém que tem compromisso com o Senhor, alguém que tem comunhão com o Senhor. Foi o que aconteceu com Daniel. Nas últimas semanas eu falei muito sobre Daniel. O rei Dário baixou um decreto: ninguém pode mais orar por 30 dias no meu reino. Quem orar vai ser lançado na cova dos leões e vai morrer. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha compromisso com Deus. Daniel buscava a Deus com todas as suas forças. Daniel amava a Deus de todo o seu coração. Quando ele ficou sabendo do decreto, ele continuou buscando a presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que passar um dia sem buscar a presença de Deus. Ele preferiu correr risco de morte do que passar um dia sem orar, irmãos, do que passar um dia sem buscar a glória de Deus. Sabe por quê? Daniel sabia que quem não tem comunhão com Deus está morrendo. Quem não ora está morto espiritualmente. Então ele preferiu morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Daniel, ele amava a presença de Deus, e a presença de Deus se manifestava na vida dele em todo o tempo. O que a gente viu na cova dos leões foi a presença manifesta de Deus livrando Daniel, porque Daniel tinha compromisso com o Senhor, ele vivia em santidade, ele vivia em oração, ele vivia em comunhão. Então a boca do leão foi fechada, por causa da presença manifesta. E é por essa razão, irmãos, que a gente não pode somente olhar para os resultados da vida de Daniel. A gente precisa olhar para os bastidores da vida dele, porque olhar para o resultado é fácil. Olha como que Deus livra o homem da cova dos leões, mas olha os bastidores da vida desse homem. Um homem de oração, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que preferiu a morte do que ficar um dia sem orar. Se você quer a presença manifesta de Deus na sua vida, todos os dias, se você quer que a presença de Deus se manifeste de maneira real,
e constante no seu viver, você precisa amar essa presença, e mais do que isso, você precisa aprender a cuidar dessa presença. Não somente amar a presença, mas cuidar, porque verdadeiramente quem ama, cuida. Se você ama a presença de Deus, você vai cuidar dessa presença. Paulo perguntou certa vez à igreja: não sabeis vós que vocês são santuários de Deus, habitação de Deus? Vocês se esqueceram que Deus habita em vocês? Sabe o que é isso, irmãos? O apóstolo Paulo estava dizendo: aprendam a cuidar da presença de Deus que habita dentro de vocês. Para de ver pornografia, para de mentir, afaste os seus olhos de coisas torpes, para de fazer negócios errados no seu trabalho, para de usar de palavras de maledicência. Cuide da presença de Deus, porque vocês são santuário de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quem ama a presença de Deus, vai cuidar dessa presença. Irmãos, quando Deus Ele nos criou, Ele nos colocou em um jardim. Não colocou a gente num matagal, numa floresta, um jardim. E um jardim, para ser jardim, ele tem que ser cuidado. Deus cuidava daquele ambiente onde Ele colocou Adão e Eva. Cabia agora o homem, Adão e Eva, cultivar aquele jardim, zelar por aquele jardim. Aquele era o ambiente da presença de Deus, aquele era o ambiente da glória de Deus, aquele era o ambiente onde Deus se manifestava na vida de Adão e Eva. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero a presença manifesta de Deus na minha vida. Eu não quero só a onipresença dEle, eu não quero só a presença soberana dEle, porque Ele faz quando quer, onde quer. Ele é soberano. Jesus fez milagres sem que pessoas orassem, louvassem, adorassem e clamassem pela manifestação do milagre. Ele fez porque Ele é soberano, Ele faz quando quer, onde quer. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? É que o inimigo coloca em nossa cabeça que Deus vai fazer sempre, independente do que você faça. Tem pessoas que vivem na expectativa da manifestação da presença soberana, porque você não ora, você não adora, você não tem compromisso com Deus, e aí você vive nessa expectativa da presença soberana de Deus. Isso muitas vezes é uma seta que o inimigo lançou na sua mente, para que você se relacione de maneira errada com o Senhor. Ele faz quando quer, Ele faz onde quer, essa é a presença soberana dEle, mas Ele quer que a gente viva a presença manifesta dEle. E essa presença, irmãos, ela precisa ser provocada, ela precisa ser buscada, ela precisa ser desejada, ela precisa ser amada. Onipresença de Deus, primeiro nível da presença de Deus. Presença soberana, segundo nível. Presença manifesta é o terceiro nível. E a presença interna, somos habitação do Espírito Santo, é o quarto nível da presença de Deus. Em qual nível da presença de Deus você está? Em qual nível da presença do Senhor você está? Eu vim aqui nessa manhã para te dizer: Deus quer se manifestar na sua vida, na sua casa, todos os dias. Todos os dias. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo. O Deus que fez milagres na Bíblia é o Deus que pode fazer milagres na sua vida hoje. O problema não está com Deus, o problema está em nós, que não amamos a presença dEle, que não desejamos a presença dEle, que não buscamos com intensidade a presença dEle. É tempo de buscarmos a presença manifesta de Deus em nossos dias. É essa presença manifesta que vai fazer você avançar. É essa presença manifesta que vai quebrar as maldições na sua vida, que vai quebrar as cadeias na sua vida. É essa presença manifesta, e quando chegar na sua casa, o seu casamento vai ter uma transformação profunda e poderosa. Porque onde tem o altar do Senhor, tem transformação, tem milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia.